está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Virgílio Costa, do PDT, o vereador que preside Comissão Temporária Especial do Idoso da Câmara de Vereadores, e também vamos aproveitar para tratar de outras pautas que envolvem o mandato do vereador. Vereador Virgílio, novamente um prazer tê-lo conosco. Olá, Fábio, tudo bem? Vereador, uma pauta palpitante, vamos começar já tratando do idoso, que é o foco da comissão temporária que o senhor preside, e que a propósito, meses atrás, o senhor propôs que essa comissão se tornasse permanente na casa, mas essa ideia acabou rejeitada pela maioria do plenário. É isso aí, Fábio, que bom tu abordares esse tema, porque eu me sinto assim muito... até um pouco engasgado com essa situação. Porque a comissão temporária, ela, no momento que começamos a nos reunir e abordar alguns temas, chamar algumas pessoas para conversar conosco, eu vi que olha, bem, essa comissão, ela tem muita demanda, né? E nós precisamos aprofundar essas coisas, né? Então, eu... conversando com meus colegas, de bom, vamos transformar essa comissão provisória numa comissão permanente. Então nós vamos que vai poder atuar melhor, né? E por que nós resolvemos fazer isso? Porque o dia que se comemora, não se comemora, que se lembrava, né, a violência contra o idoso em todo o mundo, né, combate à violência, combate da violência ao idoso. Nós lembramos que Caxias do Sul comporta uma delegacia do idoso, só para esses casos de violência contra o idoso. E a demanda, quando a gente conversou isso aí no nosso grupo e a imprensa soube, os telefonemas não paravam, né? E eu falando também com o pessoal da Coordenadoria da Mulher, né, eles me falavam que o número de violência contra a mulher é muito alto. E a violência contra a mulher, principalmente idosa, né, que é onde tem a maior incidência. Eu digo, bom, a nossa comissão permanente, ela, na verdade, é uma necessidade, né? Entramos com o projeto, e eu, até hoje eu não consigo entender, né, o porquê que esse projeto foi rejeitado pela maioria, né? Não entendo. Algumas explicações foram me dadas de que não havia verba para isso. Oh, não tem verba para o idoso? Tem verba para quem então? Né? E eu que sei, e todo mundo sabe, né, que a Câmara, todo ano, devolve dinheiro do seu orçamento. Então, até hoje, eu não aceitei muito bem. Mas nós vamos voltar a esse tema, nós vamos reapresentar esse projeto, né? Eu tinha tanta certeza de que a gente aprovaria isso, que eu não convoquei as pessoas que estão, assim, esses vários entidades de Caxias que trabalham o problema do idoso. Eu não convoquei, tinha certeza disso. Agora, é a segunda vez em que a gente entrar com esse projeto, quero ver se vou agir. E, vereador, como é que tem funcionado o atendimento aos casos de violência? Vamos supor, para quem nos acompanha, presenciou uma situação, pode ser familiar ou com um vizinho, o sujeito, bom, fica sabendo de um caso e pretende denunciar ou buscar uma providência junto ao poder público. Como que faz? Não, aí tem que ligar para o 190, né? Não há algo específico, né? Mas essa ideia da delegacia do idoso que o senhor falou? Essa delegacia do idoso já existe em outras cidades, né? Porto Alegre, Santa Maria, parece que Passo Fundo, né? E qual é a possibilidade de Caxias ter isso? Mas nós estávamos, o dia que foi votado a possibilidade de aprovar a criação da comissão permanente, nós estávamos voltando de Porto Alegre, onde nós fomos visitar a delegacia do idoso de Porto Alegre. A gente já estava em tratativas. No sentido de trazer experiência para cá. De trazer experiência. E nós tínhamos convocado o delegado regional por 3 oportunidades, ele veio na nossa comissão.
E nos disse, nos explicou o que se podia ser feito, que achava que de repente não se poderia partir direto com uma delegacia, mas nós poderíamos fazer com que funcionasse, junto à delegacia da mulher, principalmente, um cartório do idoso. Estava tudo encaminhado isso aí. Essa situação dependeria da iniciativa da Prefeitura Municipal. Como é que tem sido acolhida junto ao prefeito, Não, aos esse caso secretários? não, Fábio, é do Estado. A delegacia do idoso? É do Estado. Do não Estado. tem a ver com aí não é. Mas aí, É uma decisão do governo do Estado. mas aí o governo do Estado simplesmente vem, implanta em Caxias, não tem que passar pela Prefeitura, nada? Não, Só nada, implanta direto? Nada. É uma deliberação, uma decisão do governador. Não, é que eu imaginei que no início o senhor estava se referindo a uma delegacia municipal, por isso que eu perguntei na situação da prefeitura, só para as pessoas entenderem que o vereador, dentro das suas prerrogativas, não pode criar um órgão público. Então, na verdade, o senhor estava fazendo uma mediação a partir da Câmara, mas aí não... Via delegado regional. Mas via o governo do Estado, não a prefeitura, só para ficar claro isso. para quem nos acompanha. Exatamente. Então, E esse debate não avançou mais. aí estranhamente não avançou. Mas eu posso dizer assim, as pessoas que estão me ouvindo, né, os idosos que estão me ouvindo, né, que eu também legislo nesse caso em causa própria, né, tu sabe, né, Flávio? Bom, então, os pessoal que está me ouvindo, né, que está nos vendo, né, eu quero dizer que nós vamos voltar com esse projeto. Ele é importante. E com o debate da delegacia. E vamos também com o debate da delegacia do idoso. O que está se fazendo contra o idoso nesse país é uma coisa assim abominável. Né? Abominável. A falta de respeito. Né? E eu gostaria então que, ressaltando mais uma vez, o pessoal que está nos assistindo, que está nos vendo, né? Nós vamos voltar com força a esse assunto e essa comissão permanente, eu tenho certeza que ela vai ser aprovada. Bom, é o que todos, de certo modo, acompanham quem se envolve com o tema, sem dúvida. Quanto mais órgãos de fiscalização e combate à violência ao idoso, certamente ninguém que nos acompanha vai se opor a essa movimentação tão bem conduzida pelo senhor. Vereador, umas outras pautas, e sobretudo o senhor que é médico também, que tem acompanhado o nosso debate em plenário, nas sessões ordinárias, sempre com transmissão ao vivo para a TV Câmara, não quer demais lembrar, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 15 horas e 45 minutos. A vereadora Daiane Mello, do PMDB, que está grávida, casualmente trouxe o debate de um médico que tentou cobrar dela em torno de R$5.000 à parte do plano de saúde que ela se vale para conduzir todo o seu pré-natal, ou seja, para ela ter um médico que lhe acompanhe em todo o processo de pré-natal no parto, teria que pagar uma taxa extra em torno de R$5.000, podendo inclusive ser um pouco mais caro dependendo da complexidade do procedimento. Daí ela foi e denunciou junto ao Ministério Público esse médico. Houve uma ampla repercussão pela imprensa, ela não quis citar o nome do profissional, mas o importante foi que ela trouxe à tona uma situação que tem constrangido muitas mulheres grávidas. E o senhor, como médico, também participou do debate em plenário. Como é que o senhor enxerga essa situação em que, para o sujeito ter um médico que ele acompanha pelo plano de saúde, ainda precisa pagar uma taxa extra, que tem variado aí de 2, 3 mil e podendo chegar até a R$7.000? Olha, eu vi assim, acompanhei o pronunciamento da vereadora, né, vi a denúncia que ela fez, né, e na verdade o Brasil vive uma epidemia de cesariana. Não é só da dengue, epidemia de cesarianas. A Organização Mundial da Saúde preconiza que os partos cesáreos, que têm realmente indicação, eles não chegam a 15%. E nós, no Brasil, estamos em 80%. O senhor diz que forçam a barra com a cesárea para ganhar mais dinheiro. Não, aí é todo um conjunto, né? Sim. Não é só, aí não pode ser só o médico, não, Claro. Né? Não é só o obstetra, né? É o anestesia, é a própria estrutura hospitalar, bloco cirúrgico, né? Porque o abominável da questão da cesariana
é que aquilo que é normal, o parto não é doença, gravidez não é doença, né? Quando se faz a cesariana, se transforma uma coisa natural numa patologia cirúrgica. A cirurgia de cesariana, ela é uma cirurgia que tem seus riscos. E outra coisa, para que se faça uma cesariana, tem que mobilizar toda uma estrutura. Não só de anestesia, bloco cirúrgico, exames pré-natais especiais, sala de cirurgia própria para isso, pós-operatório, sala de recuperação, internação. Mas imagina aquilo que... Vocês viram há poucos dias, né, que na Inglaterra nasceu a filha da como é que chama, da duquesa, né? Ah, sim, sim. Kate Middleton, a filha que nasceu. Ela entrou. Princesa Kate e o príncipe William. Isso, ela entrou de madrugada, 6 horas depois do parto natural, ela foi embora. 6 horas que ficou dentro da maternidade. Olha só isso aí. Isso na Inglaterra, né? Que é uma... Então, esse caso aí, acho que foi muito bem trazido pela vereadora. Preciso fazer um debate muito grande em cima disso aí. Um debate muito grande. Eu a princípio, já sou contra essas cobranças adicionais. Mas, vereador, os próprios profissionais da área, no caso, os médicos obstetras, como o senhor mesmo colocou, eles alegam que a tabela SUS, que é o que embasa os valores que os planos de saúde vão pagar aos médicos, estaria muito defasado. Então, por meio do próprio Conselho Federal de Medicina, foi estabelecida, então, uma normativa regulamentando essa taxa, mas só no âmbito profissional. Do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde, não há uma autorização disso, mas eles se valem de uma portaria do próprio Conselho para colocar em prática. E o que mais chama atenção, vou citando novamente a vereadora Daiane Mello, é que os médicos os médicos que fazem isso, não vamos generalizar, não emitem nota, tampouco o recibo. O sujeito paga o dinheiro extra e não tem confirmação nenhuma. Quer dizer, mas se é tão regulamentado, se é tão legal, por que não dar a nota, então? Ainda mais no momento em que se faz campanhas permanentes do poder público, dizendo que quando se compra alguma coisa tem que exigir a nota fiscal, o sujeito cobra uma taxa extra em torno de R$5.000 e não dá nota fiscal. É absurdo. Eu, inclusive, acho que isso é uma coisa que deve ser levada para o Conselho Regional de Medicina. O Conselho tem que se pronunciar sobre isso aí. Tem que ter a sua posição. O Conselho é tão atuante em tantas outras coisas, assim, que eu acho de menos importância, né? Mas isso aí é uma coisa que está aí. Esse debate precisa da opinião definitiva do Conselho Regional de Medicina. É isso que vai esclarecer as coisas. Isso que vai dar a posição realmente da classe sobre isso aí. Se a gente precisa se pronunciar sobre isso. Vereador, nós estamos na parte final do nosso programa e eu gostaria de ouvir do senhor também a respeito de um projeto de lei que já tramita na casa, de sua autoria, voltado à questão da acuidade visual, a chamada acuidade visual, para que tenhamos exames já mais precisos quando do nascimento, logo após o nascimento, junto a bebês, semelhante àquele teste da orelhinha que apura a questão da audição. O senhor quer testes mais precisos para já verificar se há ou não problemas de visão no bebê recém-nascido. Não é bem no recém-nascido, né? Isso aí é um teste feito na escola. Ah, já na escola? Na escola. Desculpa, então associei com a orelhinha e fiz confusão. Esse é um teste para escolares, né? Já escolar. Isso. Que é uma coisa bem simples, né? Aliás, todos os projetos importantes, eles são simples. Quanto mais tu conseguir simplificar as coisas. É um teste que pode ser feito pelas professoras
do colégio, né? Com um quadro, né? Com letras em diversos tamanhos. Tu vai posiciona né? O aluno, a aluna na frente desse quadro e tu vai ver o grau de dificuldade, né? Tu vai ver a sanidade, tá? Visual da criança. É bem simples. O que se diz, né, é que 20% das crianças, né, idade escolar, tem problema visual. E só vão procurar o oftalmo, né, quando a coisa já está grave, né? E tu sabes, né, que consulta pelo SUS é tudo demorado, né? Demora agendamento. Claro. Mas isso aí pode ser feito na escola, pelas professoras, Então, fazer aquela triagem. Então o projeto mais ou menos estimularia. Imagina, Caxias tem 60 mil escolares. Tá? 20% dá 12 mil crianças que têm problema de visão e que não sabem que tem. E que pode ser, ela não vai ser feito diagnóstico na escola, não. Esse teste é para ver a dificuldade e para ver se então se encaminha ao oftalmo. Então eu associei, na verdade, o seu projeto com o teste da orelhinha, que foi um projeto do ex-vereador Assis Melo, que acabou virando lei municipal, que aí pegava assim nos bebês para examinar como é que estava a audição, até para ver se o bebê é surdo ou não, ou tem dificuldades que não chegam a ser tão graves. Mas enfim, o senhor pega ainda na idade escolar, juvenil, enfim, como pré-adolescência. Como queiram classificar, enfim. Mas é aquela situação, o aluno começou a sentar mais na frente, sempre sentava nas cadeiras mais de trás, começa a perguntar muito o que está escrito, não lê com tanta facilidade. A professora notou, já avisa os pais e tenta encaminhar ao profissional específico, no caso o oftalmo, né, para tentar resolver a situação. Como é que foi a receptividade, vereador, da comunidade a esse projeto? Que possibilidade temos de o texto já vir à pauta? Eu não vejo por que não entrar na pauta logo, né? E não vejo por que também não aprovar um projeto desse. Claro. Primeiro porque não onera nada, né? Não cria nenhum gasto especial na escola. É mais educativo, né? Educativo. E vai ajudar aí 20% das crianças de idade escolar a ver se há algum problema, alguma patologia, alguma coisa, né? Estamos aguardando para que entre na pauta. O que eu tenho até telefonema de colegas meus, né, dizendo, mas isso é um projeto tão simples, como é que não existe, né? Em Pelotas isso aí já existe. Foi um pediatra, inclusive, um médico pediatra que era vereador que fez esse projeto. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Tratamos aqui de pautas muito palpitantes, né? Pegando primeiro a situação do idoso, o senhor também é interessado em combater a situação das dificuldades de visão dos alunos em idade escolar. Em períodos anteriores, o senhor já havia trazido um projeto também que tratamos aqui, envolvendo o sal, e aí foi muito polêmico, alguns restaurantes acharam que não iam poder mais oferecer o sal para os seus clientes. E a propósito, como é que está, ainda antes de terminar o programa, como é que está esse projeto do sal? O projeto, ele tramitava e de repente ele não foi aceito numa comissão. Então nós recebemos de volta, estamos corrigindo aquilo que eles acharam. Uma questão de ordem técnica legislativa. Interpretaram de uma maneira que eu não entendi até hoje. Tá? Mas é uma coisa tão simples, porque a gente não visa proibir o sal de colocar o saleiro. Não, não se proíbe, só se deixa o optativo. Se o cliente do restaurante, da lancheria, quiser o sal, ele pede, não está proibido. Mas o que a gente não fica disponível, que às vezes tu usa porque está ali, né? E isso aí é uma lei, né? Países socialmente mais adiantados que nós, é uma lei que, né? Em todos os países tem essa lei, né? Não tem porquê não. Sim, é até interessante o senhor esclarecer, porque o pessoal se apropriou, de modo geral, a comunidade, entendendo o seguinte: o Virgílio está proibindo o sal nos restaurantes, não era bem isso.
É que, claro, o senhor tenta chamar atenção do ponto de vista educativo. O sujeito vê, bom, o sal já não está disponível aqui, preciso ter um certo controle por pressão alta, por uma série de situações. Agora, não, a comida precisa de um pouquinho a mais só. O sujeito solicita, coloca um pouco mais e devolve o saleiro, né? Era nesse sentido. Fábio, eu fui no restaurante, logo que estava naquele debate. O senhor deve ter ouvido Eu fui muito, no né? restaurante, assim que foi muito engraçado, né? Porque quando eu entrei, né, os garçons foram nas mesas retirar o saleiro. E não era mesmo. Quando eu entrei no restaurante. Mas foi uma brincadeira do dono do restaurante, que era meu amigo, né? Mas ele mandou os garçons tirar o saleiro de tudo que é a mesa, né? Mas esse projeto vai voltar, né? É uma coisa assim, educativa e Claro. para ajudar, né? Se tem uma coisa que mata, né, hoje, é a hipertensão arterial, né? E os casos de AVC, acidente vascular cerebral, que vem da pressão alta. Começa Então, lá no sol mais, né? É para ajudar, quer dizer, não, como é que tu pode não aceitar uma lei que é para ajudar, para prevenir doenças, para prevenir casos de acidente vascular cerebral? Tem cabimento. E o mais incrível, verdade, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que os médicos geralmente falam é que na meia-idade o pessoal fica mais propenso, né? O cidadão fica mais propenso a esses casos, sobretudo de infarto, comentam muito também, né? Ali no faixa dos 40, 50 anos, né? E muitas pessoas morrem nessa faixa etária decorrentes de infarto, principalmente, né? Isso o fato também é um problema da hipertensão, né? Exatamente. Né? Então, também previne, além dos AVCs, tal, previne também infarto, a arteriosclerose, os infartos, né? Entupimento das coronárias, né? Mas é como aquilo que eu já tinha falado, Fábio, esses são os projetos que a gente não vai assim, deixar ele no freezer, não. Nós vamos dar uma olhadinha e vai voltar. Fazer as correções. Isso, que eles acham errado, porque eu não vi nada errado naquilo ali. Mas voltaremos com o projeto. Bom, vereador, tivemos aqui uma série já de colocações do senhor no sentido futuro, de como esses projetos estão se comportando e, sem dúvida, quem nos acompanha espera que chegue à pauta e que se tornem lei algumas dessas suas ideias, como, por exemplo, da acuidade visual na idade escolar e agora a situação também envolvendo o controle maior de sal nos restaurantes, bares, no comércio em geral, para o consumo humano. Vereador, fica um espaço para que o senhor toque num ponto que não tratamos até aqui, de forma breve, faça suas considerações, ao mesmo tempo que já lhe convido para que nos próximos meses retorne, até para dar um retorno a quem nos acompanha da situação desses seus projetos que seguem tramitando pela casa. Fábio, esse trabalho legislativo, ele nos surpreende às vezes, né? E às vezes negativamente. Aí tu vê, de repente, um projeto que tenta criar uma comissão permanente do idoso, atacar esse problema, colocar a Câmara de Vereadores, a estrutura da Câmara de Vereadores para trabalhar pelo idoso. Fiscalizar. Aí o projeto não passa. Aí tu faz um projeto que tu tenta prevenir, que as pessoas não tenham casos de AVC, infarto do miocárdio, simplesmente deixando optativo, vocês querem que se coloque um saleiro na mesa ou não. Aí o projeto esbarra. Aí de repente tu vai lá na pauta, vota por unanimidade o dia do vizinho. Tu tá entendendo como é que é? Aquelas coisas que deixam a gente meio que, mas para aí, nós temos que rever essas coisas. Vamos priorizar as coisas, né? Vamos colocar projetos que realmente possam mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor, né? Essas coisas deixam, né, a pessoa que está na política um pouco meio desencantado, né? E também passa o desencanto para o povo, que já está, tu vais convir comigo, que já está bem desencantado com a política. Não é fácil, verdade, mas temos que continuar persistindo e lhe cumprimento pela sua atuação. Sem dúvida, tanto nós da comunicação, quanto quem nos acompanha pela TV Câmara, vamos acompanhar o seu mandato e levar adiante as novidades que surgirem nas próximas semanas, nos próximos meses. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fabinho. Um abraço a todos. Conversamos então com o vereador Virgílio Costa, do PDT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.